A paz de Cristo, pessoal, meu nome é Gabriel e hoje eu vou trazer mais um vídeo do meu canal Tudo sobre a Bíblia. Hoje irei falar a respeito da vida de Jesus e explicar qual foi o maior sofrimento de Jesus. E não foi na cruz do Calvário. Hoje eu irei falar e explicar o porquê que não foi na cruz do Calvário. Vamos para o vídeo? Irmãos, antes mesmo de Jesus ele vir para cumprir o seu ministério terreno, para vir como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, a Bíblia vai nos falar que muitos profetas profetizaram a respeito do Messias. Muitos profetas profetizaram a respeito de Jesus. Um deles, profeta messiânico, profeta Isaías. E ele vai dizer no seu livro, no capítulo de número 9, no versículo de número 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías ele profetizou a respeito do Mestre. Muitos homens que eram do Antigo Testamento, muitos heróis da fé, juízes, profetas e sacerdotes profetizaram a respeito do Messias. Mas a Bíblia vai nos falar que Deus ele ficou sem falar com o ser humano aproximadamente 400 anos. 400 anos aproximadamente Deus ele ficou sem falar com o ser humano. De repente, levanta um homem no deserto, um homem chamado João Batista. A Bíblia vai nos falar que ele era o profeta do Senhor, que ele era aquele que iria estender o tapete vermelho para que Jesus ele venha a triunfar. E uma das pregações de João Batista era: eu em verdade vos batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluias! João Batista, ele foi aquele que estendeu o tapete vermelho para que Jesus ele venha vir, para cumprir a sua missão de morrer por mim e por você. A Bíblia vai nos falar então que um certo dia, como de costume, João ele estava batizando os seus discípulos. Então ele avista Jesus, o filho de Davi, Jesus de Nazaré. Ele olha e diz: é ele, o Messias. Jesus ele se aproxima de João e diz: João, me batiza. João ele todo constrangido, até porque João ele estava diante do Criador, João ele estava diante do Mestre, João ele estava diante do dono da vida, daquele que fez os céus e a terra, estava diante de Deus. Então João Batista ele responde a Jesus dizendo: não, sou eu que necessito ser batizado pelo Senhor. Então Jesus ele olha para ele e diz: João, me batiza, que é necessário que se cumpra as Escrituras. A Bíblia vai nos falar que João, então, ele batiza Jesus. No momento em que Jesus ele sobe das águas, a Bíblia vai nos falar que o céu se abre, o Espírito Santo de Deus desce em forma de uma pomba, e uma voz clama de lá de cima dizendo: esse é o meu Filho amado, a quem eu amo. Esse é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Ali começa o ministério de Jesus. Ali começa o plano salvífico. Ali começa a nova dispensação. A dispensação da graça. O que é graça? Favor imerecido. Não merecemos, mesmo assim, através do sangue de Jesus, através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, temos acesso novamente ao trono do Senhor. Jesus ali ele começa a fazer grandes sinais, prodígios, curas e maravilhas. Em Mateus capítulo 11, versículo 5,
vai falar que na presença de Jesus os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram limpos, surdos ouviam, os mortos eram ressuscitados e aos pobres era anunciado o evangelho. Jesus ele estava fazendo o seu dever. Jesus ele estava fazendo por amor de mim e de você. Mas Jesus ele sempre soube que ele iria ser crucificado. Jesus ele sempre soube que ele iria ser pendurado no madeiro. E a maior consequência de Jesus, o maior sofrimento de Jesus não foi se pendurado no madeiro. O maior sofrimento de Jesus é ter que conviver a sua vida toda sabendo que um dia ele iria passar pelo açoitamento romano, que um dia as suas mãos iriam ser pregadas no madeiro, que um dia ele iria ter que colocar uma coroa de espinhos em sua cabeça. Imagina só, diz a história que as crianças judaicas, as crianças de Israel, elas nasciam e dos primeiros anos de idade até os 4 anos, ela ficava 24 horas com a mãe. Quando era menina, a partir dos 4 anos de idade, continuava com a mãe para aprender os deveres domésticos. E quando era menino, a partir dos 4 anos de idade, ele iria com o pai para aprender uma profissão com o pai. Imagina só, Jesus, ele era filho de José. José, ele era carpinteiro. A partir dos 4 anos de idade, Jesus, ele começou a trabalhar com seu pai na carpintaria. E o que eram os objetos que faziam parte do trabalho de Jesus? O prego, o martelo e a madeira, a matéria-prima, a madeira. Jesus, ele conviveu a sua vida toda trabalhando com os materiais que ele sabia que um dia seriam objetos para a sua crucificação. Sofrer por antecipação. Com certeza Jesus ele sofreu por antecipação, porque ele sabia que aqueles pregos que ele trabalhava um dia ia perfurar a sua mão. Então o maior sofrimento não foi ser crucificado. O maior sofrimento foi ter que conviver 33 anos sabendo que um dia ele iria ser crucificado. Diz a história que Jesus ele passou pelo açoitamento romano. O que é o açoitamento romano? Era feito por um chicote chamado azorrague. Era um chicote de 40 centímetros. No final desses 40 centímetros tinha 12 cordas. E no final dessas 12 cordas tinha 12 foices, feitos de osso de carneiros e ferro, feito justamente para açoitar pessoas e para desfolar a sua pele. Jesus ele teve uma coroa de espinhos colocadas em sua cabeça. Diz a história que aqueles espinhos tinham de 10 a 15 centímetros e eles eram tão pontiagudas e tão duras que era capaz de furar a madeira de acácia. A madeira de acácia feito para fazer a arca da aliança. Jesus ele sofreu. Jesus ele sofreu muito por antecipação e sofreu até o final, mas a Bíblia vai nos falar que ele nunca desistiu, por amor de mim, por amor de você, por amor de todas as pessoas. E Jesus, ele sofreu isso e Deus, ele intercedeu dando o seu único filho. A Bíblia vai nos falar que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ele passou 33 anos e meio sabendo que ele iria ser crucificado. Jesus ele passou o maior tempo da sua vida trabalhando com os instrumentos que ele saberia que amanhã ou depois iria ser objetos para a sua crucificação. Eu deixo essa palavra para vocês e não se esqueça, Jesus ele te ama e Jesus ele tem o melhor para a sua vida. Se
você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o seu like, deixa os seus comentários aqui embaixo o que você achou do vídeo. E não se esqueça, Jesus ele te ama e tem uma grande obra na sua vida.